Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar esse negócio. A gente vai falar hoje sobre expressões numéricas. É um negócio que é muito básico e a gente vai deixar isso assim o mais estruturado possível. Beleza? Vamos falar dos erros aqui que a galera comete. Segura o rojão que o bicho vai pegar. O negócio começou. Então vamos lá. Expressões numéricas. Vai ser uma aula bem completa. Se você acha que você sabe tudo, assiste o vídeo na velocidade de 2 e dá uma verificada, porque vai ter muita coisa aqui. Tá? O que é uma expressão numérica? Uma sequência de contas, basicamente é isso, né? Então você tem uma linha em que você tem várias operações acontecendo com vários números, tá? A gente não tem letra, por isso que a gente usa x ainda como multiplicação, porque a gente substitui o x por um ponto quando entra a álgebra, né? Que é a parte que tem x ou outras letras. Então, beleza, eu coloquei aqui, esse exemplo, ele é um exemplo clássico de probleminhas de internet, né? Que o pessoal pergunta, a resposta é 1 ou a resposta é 9, né? Aí fica aquela discussão de comentário. Esse eu vou deixar pra gente fazer no final, tá bem? Então, vamos para essa daqui, ó. Como eu disse, uma sequência de contas. 20 menos 16, né? 4, mais 2, 6. Então, vamos fazer. 20 menos 16, 4. Copia o 2, mais 2. E faz a conta. Só isso. Beleza? Então vamos agora falar sobre a ordem dessas operações, que é da onde vem a maior parte dos erros, inclusive o erro que aparece aqui. A ordem das operações. A gente tem uma hierarquia das operações. Pensando em cada operação e sua inversa, a gente fica com essa ideia aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, soma. Qual que é a operação inversa? Subtração, beleza? Acima dela, no grau de hierarquia, a gente tem a multiplicação. Qual que é a inversa? Divisão, beleza? Acima dela, a gente tem potenciação. Qual que é a inversa? Radiciação. Ok. Então é o seguinte, quando você estiver no mesmo nível, ou seja, entre a operação e a inversa, aqui a gente tem um log também, tá? Mas a gente vai falar depois. Mas, quando a gente está falando de uma operação e sua inversa, elas estão no mesmo grau hierárquico. Então, a gente não precisa se preocupar quando tiver essas duas coisas. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente. Mas, independente do caminho que você siga, o resultado tem que ser o mesmo. Eu vou aproveitar e vou colocar uma recomendação aqui de app para vocês baixarem, que chama Photomath. Eu acho que é assim que escreve, tá? Eu vou mandar link, qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá. Ele usa a câmera do celular para conferir seu cálculo, tá? É só para vocês conferirem, tá, gente? Não é para ficar usando isso para estudar, não. Porque não faz o menor sentido. A gente está querendo agilizar o negócio. Então, vamos lá. Qual que é o caminho que algumas pessoas tomam? Eles vão somar o 5 com o 2 e o resultado eles vão multiplicar por 3, né? 5 mais 2, 3, vezes 3. Então, o resultado seria 21, ok? Mas vamos lá, a gente tem soma e multiplicação. Qual que é a hierarquia? A multiplicação está acima da soma, tá vendo? Então a gente precisa, independente do sinal de mais estar vindo antes, a gente tem que resolver a multiplicação primeiro, tá? Então o caminho que a gente vai seguir é, o 5 espera, né? O 2 multiplica pelo 3, o resultado é mais 6, ok? Aí a gente soma, ok? Então essa aqui é a resposta certa, tá? Essa resposta de cima aqui não pode ser porque a gente não respeitou a ordem das operações. 10 menos 6 dividido por 2, a mesma coisa. A gente tem uma subtração e uma divisão. Quem está acima no grau hierárquico? A subtração ou a divisão? A divisão. Então você resolve ela primeiro. Então aqui vem o 10, aguarda, menos 6 dividido por 2, ou menos o resultado disso, que é 3. Então 10 menos 3, 7. Fechou? Então essa é a resposta. Agora vamos aqui, ó. A potenciação, ela está acima da multiplicação. Então ela tem que ser resolvida antes. Essa outra aqui nem se fala, né? Então vamos colocar aqui, ó. 20 aguarda a operação, menos, tá? O menos não está elevado a 3. Quem está elevado a 3 é só o 2, tá? Menos o resultado dessa operação. 2 elevado a 3 é 8, beleza? A gente vai falar bem detalhado ainda sobre potenciação. Se tiver alguma coisa boiando aqui, não preocupa. Vezes 2, né? Que é o resultado aqui. Que é o resultado não, né? Que é o número que ficou aguardando. Mais
Aqui, gente, mais eu posso resolver isso daqui. 10 dividido por 5, que é 2, tá? Eu já posso colocar o resultado direto. Eu posso pensar sempre dessa forma. Quando tiver uma operação que está acima no grau de hierarquia da outra, eu posso pensar nisso como um parênteses, tá? Que é um número, ok? Eu vou passar esse exemplo aqui para baixo. Então vamos lá. Agora eu tenho subtração uma adição. Eu posso somar esse 20 com esse 2, tá? Mas vamos aqui, vamos seguir na linha. 20, o 20 continua no aguardo, menos o resultado dessa conta, que é 8 vezes 2. Menos 8 vezes 2, que é 16. Mais o 2. Tamo junto? Aí a gente chegou nesse primeiro caso, né? 20 menos 16 mais 2, tá? Então, 20 menos 16, 4 mais 2, que é 6. Demorou? Depois vocês pega o Photomath e confere. Se vocês quiserem, eu mando esse arquivo para vocês, mas é a anotação minha, então vai estar um trem meio maluco assim. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Mesmo esquema. Eu tenho uma soma e uma radiciação. Quem está acima? A soma está aqui embaixo, ó. A radiciação está lá em cima. Então, a gente vai resolver a radiciação primeiro. O 10 aguarda mais o resultado de raiz de 9, que é 3. Mais 2 elevado a 2. Eu posso resolver esse 2 elevado a 2, sem problema. Mais 4, mais 2. Ok? Então, aqui a gente coloca uma expressão, só adição. Então, a gente soma esse negócio aqui, ó. Aqui dá 9, né? 19. Tudo bem? 10 mais 3, mais 4, mais 2, 19. A gente vai falar muito de cálculo mental também, tá, gente? Para agilizar bem as coisas. Tranquilo? É isso. Agora a gente vai falar sobre o problema dos sinais, que a galera faz muita confusão. Aquela coisa de mais com mais, dá mais com menos dá menos, por aí vai, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. O problema dos sinais, muita gente confunde, e eu vou mostrar para vocês uma das formas de você enxergar o que é esse sinal. Depois eu posso até fazer, deixa eu anotar aqui, eu vou fazer um vídeo separado mostrando algebricamente por que menos com menos dá mais, essas coisas. Mas aqui a gente vai aprender só a regrinha mesmo, que é só para resolver nossa vida. E eu vou mostrar uma forma de enxergar isso, né, que vai ser a geométrica, que eu acho que é a melhor. Então vamos lá, para a galera não se confundir, né, porque a gente tem a regra dos sinais, que ela vale para multiplicação e divisão, beleza? Multiplicação e divisão, que é simplesmente quando você está multiplicando ou dividindo dois números, porque você nunca multiplica ou divide mais que dois números, né? A operação de multiplicação e divisão, ela ocorre entre dois números sempre, independente. Ah, mas eu fiz uma conta que tinha 3 multiplicações, mas você faz uma, depois a outra, depois a outra, beleza? Então, se você tem, a gente vai ver nos exemplos, mas se você tem números em que os sinais são iguais, o número é positivo. Se você tem número em que o sinal é diferente, o número é negativo. Antes da gente seguir, eu vou mostrar um dos raciocínios que a gente tem para poder entender por que menos com menos é mais, tá? O sinal de menos, gente, ele simplesmente indica que ele quer o oposto, tá? Então, se você tem um número e você põe um sinal de menos na frente dele, aquilo ali está indicando o seguinte, pega o oposto. Basicamente é isso. Então, vamos lá, vamos entender. O que é número oposto, né? Quando a gente está falando de oposto, oposto, inverso, aditivo é a mesma coisa, tá, gente? Quando a gente fala só inverso, a gente está falando de inverso multiplicativo, beleza? Então, eu tenho aqui uma reta numérica, aqui está o zero e ela cresce da esquerda para a direita. Então, quando eu pego um número qualquer, vou pegar aqui o 3. Para cada número na reta, se a gente pensar no conjunto, pelo menos no conjunto dos números inteiros, a gente vai ter o número oposto, né? Que é o número que quando você adiciona, você chega na origem, né? Então, se você adicionar esse número a esse, você chega nesse. Uma das formas de pensar em oposto são números que estão à mesma distância do que a gente chama de origem, tá? Uma outra forma é pensar num giro de 180 graus, isso também é pensado, tá? Ok? Então, a gente pode pensar que o sinal de menos sempre gira 180 graus, ou seja, leva no oposto. Então, se eu viro para você e falar assim, olha, eu tenho menos o 3, a gente pode pensar que a gente está falando disso, né? Eu quero o oposto do mais 3, ok? Então, quem que é o oposto do mais 3? É o menos 3. Eu quero o oposto do menos 3. Quem que é o oposto do menos 3? É o 3, tudo bem? Então, se eu coloco um menos na frente desse cara, eu jogo ele para o oposto dele. Essa é a ideia, basicamente, tá? Interpretação geométrica, eu acho que é a mais fácil.
Eu vou fazer a demonstração algébrica, mas é mais assim, a caráter de curiosidade mesmo. Mas vamos lá. Então, quando a gente tem uma coisa assim, né, em que os sinais são iguais, então vou reescrever isso aqui para a gente poder enxergar. O resto a gente vai de pau riado, tá? Não vou ficar escrevendo tudo, não. Então, eu tenho dois sinais de mais, né? Mais com mais. Então, simplesmente vai ficar positivo, vai ser mais. 5 vezes 7, aí entra tabuado, 35. Bem de boa, tá? Menos com menos é mais, né? Então, menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 6, 24. Só isso, né? Aqui tem um mais, que a gente omite, quando não tem, né? Então, mais com menos vai ser menos. 8 vezes 3, 24. Então, menos 24 é o resultado. Menos com mais. Aqui não tem, a gente omitiu, quando não tem nada, porque é mais. Menos com mais. Menos 9 vezes 2, 18. Demorou? 20 dividido por 4 é mais 20 dividido por mais 4. Só isso. Né? 20 dividido por 4 é igual a 5. Menos com menos, divisão, né? Então vai ser mais. Vou deixar aqui mais. 30 dividido por 5, 6. Só isso. Aqui, omitimos, é porque é mais. Mais com menos, menos. 18 dividido por 2, 9. Fechou? Então essas são as respostas dessa primeira parte. Vamos para cá, ó. Menos 50 dividido por mais 10. Então, menos com mais. Agora eu vou começar a ir direto, tá, gente? Vai dar menos. 50 dividido por 10, 5. Então, esse é o nosso resultado. Agora aqui a gente tem 3, ó. Vamos por sinal primeiro, tá? Multiplicação, multiplicação. Menos com menos. Mais com menos, menos. Já vou... Até mudar isso aqui. Já vou fazer uma observação. Sempre que a quantidade de sinais negativos for ímpar, o resultado vai ser negativo, beleza? A gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente for falar das propriedades de potenciação. Então a gente vai falar disso de maneira bem completa. Então vamos aqui, ó. Mais, menos, mais. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Tudo bem? Entenderam isso, gente? Vamos fazer aqui, ó. Mais com menos, com mais. Mais com menos, menos. Então fica menos com mais. Eu troquei esses dois por esse. Menos com mais, menos. Tá bom? Eu sei que tem gente que confunde. E é isso mesmo. Então eu sei que é menos. Agora esquece o sinal, agora é só a divisão só dos números. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 5, 4. Beleza? Então o resultado aqui, ó, menos 4. Vamos para esse. Também a gente vai falar disso de maneira mais detalhada quando a gente for falar de propriedade de potenciação. Mas vamos lá. Como que a gente faz uma potenciação? Menos 2 elevado a 4. Gente, cuidado, tá? Isso não vai dar menos 8, tá? Porque multiplicação tem outra notação. Não faz sentido eu colocar um número pequenininho em cima e um número com x na frente do outro e ser a mesma operação. Você mudou a notação justamente para você ter outra operação. Então vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Agora vamos para os sinais. Menos com menos, vamos fazer igual eu fiz o outro? Vou fazer aqui e vou apagar, tá? Então, ó, menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. São 4 sinais de menos. Então, vai ficar, vou pôr aqui, ó. Esse menos com esse vai ficar um mais. Mais, vezes menos, vezes menos. Esse mais com esse menos vai ficar um menos, ok? E esse outro menos é esse. Menos com menos, que é igual, dá mais. Então a gente sabe que esse resultado vai ser positivo. 2 vezes, esquece o sinal agora. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Demorou? Essa é a nossa resposta. O raciocínio é o mesmo aqui, ó. Menos 3 elevado a 3. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos fazer os sinais separados. Opa. Menos... Caralho, velho. Quero escrever o 3 de qualquer jeito. Meu Deus! Vamos lá, devagar. Menos, 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 beleza? Então isso vai ficar... Esse menos com esse vai virar um mais. Copia o outro. Gente, quem tiver impaciente com isso aí é porque tem gente que tem mais dificuldade, tá? Mais com menos
menos. Tudo bem? Então eu sei que esse resultado vai ser negativo. Agora esquece o sinal, vai só em número. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Demorou? Menos 1 elevado a 159. Então você vai pegar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes. Você achou que eu ia escrever tudo, né? Falando a verdade? Acho que eu sou louco. Então quantos menos 1 eu tenho aqui? 159 fatores iguais a menos 1. Né? Como a gente tem uma quantidade ímpar de fatores, esse resultado vai ser negativo, beleza? Menos. 1 vezes 1, aí agora ignora o sinal. 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1, vezes 1. Justamente pela natureza do 1, né? Que é o elemento neutro para multiplicação, ou seja, não altera o resultado, tá certo? Então vamos seguir. Agora a gente vai falar da prioridade daqueles símbolos de associação que a gente fala. Parênteses, colchete, eu sempre confundo esse nome. Colchete-chave, tá? Beleza, pessoal. Aqueles símbolos, né? A gente vê muito ali nos alunos ali de quarta série, quinta série. Só uma observação, esse símbolo aqui chama chave. Eu acho que ele devia chamar colchete. Ele tem cara de colchete, olha só, colchete. Tá, mas vamos lá. Por que isso existe, né? Por que a gente tem essa coisa da prioridade dos símbolos de associação? Justamente para a gente não se perder. Nos cursos superiores não se usa isso, tá? Deve ter alguns casos que se usa, mas eu vou reescrever isso aqui, como que seria no superior, só para vocês entenderem como que fica embolado, né? Como que faz uma confusão. Então eu vou reescrever isso, ó. Ficaria desse jeito, ó. Ó o gato. Aqui até tem pouco, né? Mas a gente só vai colocando parênteses dentro de parênteses, porque dependendo da matéria que você está fazendo, é tanta conta em seguida, principalmente matéria da computação, você vai colocando ali, né? Tem um negócio que chama mantissa, eu lembro que eu vi isso lá na engenharia. Mas vamos seguir aqui. Então, qual que é a regra, né? A gente fala que a regra é parênteses, colchete e chave. Na verdade, é sempre de dentro para fora, né? Então, vamos ver aqui, ó. O parênteses, tá vendo? Ele é o mais interno, ó. Ele é o mais interno aqui, ó. Tudo bem? Então, a gente vai resolver ele primeiro. Então, vamos lá. Vai ficar copia, 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 vezes. Aí você faz a conta. 4 menos 2. Beleza? Já resolveu, pode sumir com parênteses sem problema. Mais 12. Fecha o colchete. Realmente tem dificuldade com esse negócio de colchete. Ok? Menos 3. Beleza. Agora, quem está mais interno? O colchete, né? Copia a chave e resolve essa expressão. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Lembra, né? Multiplicação, adição. Resolve a multiplicação primeiro. Ok? O resto só copia. Vamos seguindo. Copiar a chave. Certo isso, né? Isso. 16 mais 12. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Tenta treinar cálculo mental, tá? Então pensa comigo. 16 mais 12 é 10 mais 6 mais 10 mais 2. Então somos 10. 10 com 10, 20. 6 com 2, 8. 28. Então, 28. Já pode sumir com colchete. E põe a divisão. E fecha a chave. E o menos 3 está aguardando tudo acontecer lá fora. Então agora vamos lá. 28 dividido por 4. Aqui você pode usar a mesma... Tem duas formas de dividir por 4 aqui nesse caso. A que eu gosto mais é dividir por 2 duas vezes. Só que, tipo assim, isso é tabuada, né? A gente sabe que 4 vezes 7 é 28. Então você já faz direto. Mas vamos supor que você não tem essa tabuada. 28, 14 e 7. Entendeu? Dividir por 2 duas vezes. Então vai ficar 7 menos esse 3. Portanto, o resultado vai ser 4. Essa é a resposta. A gente pode conferir usando o Photomath. Demorou? Vamos para esse próximo aqui. Então isso aqui vai ficar... Vou copiar a chave, que devia chamar colchete. Copiar o 20 menos. Abre o colchete. Gente, isso nunca que isso é um colchete, né? Devia chamar outra. Mas tudo bem. Vezes. Agora vamos lá. O parênteses está aqui. 2 mais 3, 5. E segue a vida. Só isso. O resto vai copiando. Fecha a chave, que devia chamar colchete. Então tá. Abre a chave, que devia chamar colchete. Menos 20, menos. Agora aqui, ó. 5 vezes 5 primeiro. Como eu não vou conseguir terminar a conta toda, claro, já podia fazer direto, né?
Mas eu vou escrever o colchete aqui. 5 vezes 5, 25, menos 10. Né? Porque a multiplicação vem antes da subtração. Fecha o colchete e copia o resto. Sem drama. Tá? A gente vai fazer uns cabeludos aqui no final, tá? Então vamos lá. Abriu chave. Copiou 20. Agora vamos ver o que? Menos... Vamos tomar esse cuidado aqui, tá? 25 menos 10, 15. 15 positivo. Vamos supor que fosse 10 menos 15, ia ficar menos 25, ia ficar menos. Aí você teria que colocar esse parênteses para poder multiplicar o sinal, tá? Ou seja, você ia querer o oposto do resultado que deu ali dentro. Beleza. E copia o resto. Beleza? E fecha a chave. Agora só finalizar. Vamos lá. Abriu. Não tem nada do lado de fora, né? Deixa eu até conferir aqui. Tem nada, na verdade, essa conta não precisava disso aqui não, tá? Depois eu vou até apagar aqui pra vocês darem uma olhada. Então vamos lá, 20 menos 15 vai dar 5. Aí você pega e divide por 5, o resultado é 1, né? Aí você erra feliz. Toma cuidado, lembra que a gente tem uma divisão. E na hierarquia das operações, soma, subtração, sobe. Multiplicação, divisão, sobe. Potenciação, radiciação ou logaritmo. A gente vai falar melhor nessa coisa de logaritmo. Eu tenho um vídeo no meu canal falando o que é o logaritmo e por que a potenciação tem duas inversas, enquanto as outras operações só tem uma. Mas isso aí a gente fala num outro vídeo. Então tá, primeiro isso daqui, né? 20 menos o resultado dessa conta. Então vai ficar 15 dividido por 5 é 3, né? Então aqui no final, 20 menos 3, 17. Demorou? Então esse é o resultado. Nesse caso, gente, a gente nem precisava disso aqui, ó. Isso aqui tá aí pra nada. Beleza? Aparece muito. Presta muita atenção agora que a gente vai para o nosso resumo de aula e eu trouxe vários exemplos bem complexos, vamos dizer, tá? Gente, quando eu falo complexo é porque tem muita etapa. Não confunda complexo com difícil. Apesar que na maioria das vezes coisas complexas são difíceis. Mas vamos lá, vamos seguindo. A gente tá falando de semântica aqui agora, né? É isso mesmo? Galera da português me fala aí. Então, bora lá. Vamos trazer os exemplos finais, vão ser bem dos cabeludos. Se liga. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uns exercícios aqui para finalizar. Vai ter lista de exercícios sempre, tá? Então, se você não achar em algum lugar, me pergunta que eu te envio. Não coloquei todos os exemplos aqui porque não vai caber. Esse aqui, por exemplo, a gente deve escrever até aqui, mais ou menos. O outro vai ficar maior ainda. Então, eu vou resolver e depois coloco. Então, vamos lá, vamos seguir. Esse aqui, ó. Então, ó, para não ter confusão, tá? Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem que eu resolvo? A multiplicação. Então, esse 5 vai aguardar. Então, 5 vai ser somado ao resultado dessa conta. Menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12, ok? Então, eu vou adicionar o 5, o menos 12. Aí, toma cuidado, né? Porque não é multiplicação. Então, pensa assim, ó, você tem 5 e deve 12. Então, você vai ficar devendo 7. Ah, esse jeito é meio ruim de pensar. Então pensa assim, ó. Você saiu do 0, beleza? Andou 5 para lá e depois andou 12 para cá, saindo daqui, né? Então você vai vir parar no menos 7, tá bom? Você foi 5 para a direita e 12 para a esquerda. Então legal. Vamos lá, vamos seguir. Menos 7. Vamos para esse aqui, ó. Como é que vai ficar esse negócio? Eu tenho multiplicação, soma, divisão. Você pode resolver essa divisão, você pode pensar nisso daqui, ó, separado, tá? Essa conta e essa. Mas vamos seguir aqui na ordem para não fazer confusão. Então, menos 6 vezes menos 2. Sinais iguais, positivo. Ok? 6 vezes 2, 12. Mais menos 10 dividido por 2. Segue. 12 mais o resultado dessa divisão. Então, vamos lá. 12... mais menos 10 dividido por 2, menos 5, que é o resultado da divisão. Então, mais 12, menos 5. Né? Que aí seria a mesma coisa, de 12, menos 5. Você pode pensar, mais com menos de multiplicação nesse caso. Mas se for confundir, deixa quieto. 12 menos 5, 7. Beleza? Então, essa é a resposta. Vamos para esse aqui, ó. 8 menos elevado vezes, né? Quem que a gente resolve primeiro? Potenciação, lembra? Soma, subtração, sobe. Multiplicação, divisão, sobe. Potenciação, radiciação, logaritmo. Eu vou parar de falar logaritmo, né? Então, potenciação, radiciação.
Então vai ficar 8 menos, né, que é o resultado do que vai vir depois. Menos 3 ao quadrado é mais 9, tá, gente? Que é menos 3 vezes menos 3. Então isso dá mais 9. Vezes 2. Então, vou colocar aqui, ó. 8, né, menos e multiplicação. Então, 8 aguarda e você vai tirar o resultado dessa multiplicação. Ou você pode pensar que você vai adicionar menos 9 vezes 2. Mas eu copiei o menos, né? Então o menos já está resolvido. Então é 9 vezes 2, que é 18. Ok? Então 8 menos 18, menos 10. Então essa é a nossa resposta. Tranquilo? Vamos para o próximo. Letra D. Menos, vou começar daqui, tá? Então, ó, eu tenho uma divisão agora, só que ela está em forma de fração. Ela não está, né, aquela sequência igual está aqui, ó. Então vamos lá. Menos 3 ao quadrado. Esse exemplo é bom para a gente tomar cuidado. Uma coisa que a gente ainda vai falar nas nossas aulas de potenciação, que é esse erro aqui que é muito comum, né? Nesse caso, eu tenho menos 3 que multiplica o menos 3. Aqui você vai aplicar a regra de sinais. Você tem dois números negativos, então o resultado vai ficar positivo. 3 vezes 3, 9. Então o resultado disso é 9. Aqui, né, o menos não está elevado, né? E a gente pode imaginar, sempre tiver um menos, eu ia falar isso para não embolar a cabeça, mas acho que é de boa. Sempre tiver um menos, você pode pensar que é um menos 1 vezes o número. Ok? Menos 1 vezes 3 ao quadrado. Quem que a gente resolve primeiro? Potenciação. Então, menos 1, aguarda, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Menos 1 vezes mais 9 é menos 9. É uma das formas de a gente pensar. A outra forma é, vou seguir aqui, ó. O menos aguarda o resultado da operação de potenciação, que é 9. Esse jeito é bem mais direto, né? Então vamos lá, vamos seguir. Menos 3 ao quadrado. Então já sacou que esse menos ali ele não vai ser elevado. Então vai ficar menos 9, né? Mas eu tenho multiplicação e radiciação. Vou resolver a multiplicação. Raiz quadrada de 16 é 4. A gente vai falar de radiciação de maneira bem detalhada também, tá, gente? Esquenta o cocoroco, não. Então eu só copiei, né, vezes o menos 2, dividido por esse resultado. Então, menos 5 mais 2. Mas, tá vendo que isso aqui está separado? Eu posso resolver ele à parte, não tem problema não. Vou fazer isso, tá? Então eu vou copiar essa chave, o 10 menos. Agora vai ser menos o resultado do que está aqui dentro. Vamos lá. 8 dividido por menos 2. Então, mais com menos na divisão, sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Agora esquece o sinal. 8 dividido por 2, 4. Então vai ficar 4. Ok? Então menos 4. Ok? Segue o baile. Tá vendo? Não vai caber, não ia caber. Então, menos 9 mais o resultado dessa conta. 4 vezes menos 2. Positivo com negativo, negativo. Então vai ficar menos, tá? Eu não vou colocar o parênteses não. 4 vezes 2, 8. Ok? Então eu já vou trocar, né? Já vai ficar mais menos 8, né? Então, deixar assim. Beleza? Gente, essa fração aqui embaixo eu posso resolver, tá? Ela tá lá embaixo, tá esperando tudo, né? No final você vai ter que resolver ela de qualquer jeito. Então, menos 5 mais 2, menos 3, né? Ok? Agora vamos aqui, ó. Mais 10 menos o menos 4. Lembra? O menos fala que quer o oposto. Então, o oposto do menos 4 é o 4. Então, vai ficar 10 mais 4. Então, não precisa disso aqui também mais não, tá? Ah, vou fazer isso. Legal? Segue. Menos 9, menos 8, menos 17. Ok? Dividido por menos 3 mais 14. Aqui a gente chegou num ponto interessante, né? A gente precisa de aprender conta com fração. Isso vai entrar na nossa parte de matemática básica. Então, a gente ainda vai ser nesse passo, né? Que é o que eu chamei de ato. Aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer do jeito que eu não faço, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer de um outro jeito que é muito mais ágil. Mas vou fazer desse jeito que provavelmente quem tá aqui, quando eu começar, vai começar a lembrar. Então vamos lá. Primeiro, né? Menos 17 com menos 3, eu já posso escrever 17 sobre 3, mais 14. Eu tô até achando que eu errei conta aqui pra cima. Se estiver errado, vocês me falem. Eu não vou conferir nada, não. Aqui, eu vou tirar o MMC, né? Aqui é 14 sobre 1. Reforçando, tá, gente? Eu não faço essas contas desse jeito, mas vou fazer. Aqui tá sobre 1, né? Então, o MMC de 1 e outro número é sempre outro número. Então, aqui vai ser 3. O MMC é 3. Aí você pega aquele esquema. Divide pelo de baixo, dá 1. Multiplica pelo de cima. 1 vezes 17, 17. Copia o sinal que tá aqui. 3 dividido por 1, 3.
vezes 14. Agora vamos lá. 3 vezes 14. Calma. 3 vezes 14 é 3 vezes 10 mais 3 vezes 4. 3 vezes 10, 30. Guarda. 3 vezes 4, 12. 30 mais 12, 42. Fechou? Então, 42. Segue. De novo. 10 com 40, 50. 7 com 2, 9. 59. Beleza? 59 sobre 3, né? Então, se o último número é divisível por 3, isso quer dizer nada, porque não é essa a regra, a gente vai falar disso também. Então, pode deixar desse jeito aqui, tá ótima a resposta, se não tiver errado, conta aí pra cima. Importante é o raciocínio. Então, vamos pro próximo exemplo, que ele é escroto, tá? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, tá aí, né? Então, vocês aprenderam que resolve primeiro parênteses, que não é muito verdade, né? Você pode ir fazendo um monte de coisa de uma vez aí. Mas vamos seguir nosso... né, que a gente combinou aqui. Então eu vou resolver primeiro, vou resolver dentro desse parênteses, dentro desse. Esse aqui não vai ter o que fazer, né? Então vamos para esse aqui. Então vai ficar 15 menos, abre colchete, aqui se quiser já pode resolver, tá? Menos 2 elevado a 3 é menos 8, tá, gente? Eu vou começar a ir mais direto. Menos 8 vezes menos 1, ok? Mais, vamos ver o que dá aqui. Eu tenho uma subtração e uma divisão. Então, eu vou fazer assim, ó. Copio 10, que é aguardo o resultado, e eu vou tirar do 10 o resultado dessa divisão, 16 por 2, que é o quê? Copio o resto. Boa, segue. Então, copia esse 15, né? Você já podia tirar isso aqui, tá? Só menos. Agora vamos aqui, ó. Menos com menos, mais. 8 vezes 1, 8, tá? Uma observação. O menos 1, gente, a gente usa muito para trocar sinal das coisas, tá? Ai, que rolou aqui, velho. Tá, 10 menos 8, 2. Então eu vou tirar 2. Vou somar 2. Beleza? Agora é só resolver aqui, ó. Então vai ficar 15 menos 8 mais 2, 10. Como eu já resolvi a coisa toda, eu posso tirar o colchete. Então aqui vai ficar 15 menos 10, 5 menos 7. Beleza? Tenho 5 pago, preciso pagar 7. Fico devendo 2. Demorou? Vamos para F? Tem mais, hein? Tem outra. Tem uma mais maldita pra gente fazer. Então tá, vamos lá. Vamos resolver o parênteses primeiro, né? Vamos resolver isso aqui primeiro. Vamos fazer separado essa conta? Então vamos aqui, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. A gente vai falar disso aqui, senão eu vou ficar pica nisso aqui. Então MMC, né? MMC de 2 e 3 é o produto deles, né? Porque eles são primos entre si. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Copia o sinal. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Demorou? Agora é só somar, né? 3 mais 2, 5. 5 sobre 6. Então, essa conta dá 5 sobre 6. Então, vai ficar 5 sobre 6 vezes 6 sobre 5. Esse é o inverso, né? Menos. Aqui a gente já pode resolver, ó. Raiz cúbica de menos 27. A gente vai falar muito detalhadamente sobre radiciação, não preocupa. Mas basicamente é o seguinte, eu quero saber qual que é o número que quando eu multiplico ele vezes ele, eu tenho menos 27. É o menos 3, tá, gente? Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Né? A gente tem 3 sinais negativos, então vai ficar menos. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Fechou? Então, segue. Então, vai ficar... menos 3, toma cuidado, tá? Como que multiplica a fração, gente? Multiplicação de fração não tem MMC, não tem nada. É o numerador vezes o numerador, que é o de cima, né? Então é o 5 vezes o 6. E o denominador vezes o denominador. Sem drama, né? Então, 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30 também. Né? Então isso aqui vai dar 1, né? Menos o menos 3. Vamos deixar assim. Vou fazer aqui. 30 dividido por 30 é 1. Eu poderia ter simplesmente cortado aqui, né? A gente já falou de lei do corte. Esse menos com esse menos está falando que ele quer o oposto do que está aqui dentro. Então vai dar 3. Ok? Então, resposta 4 positivo. Vamos para o próximo. Deixa eu ver ele aqui. Vem meu povo, vem ver. A nação encanto do Dendê. É de Baquinagor. Tem mais 2 pra gente. Beleza? Mais um. O último eu não vou fazer não. Deu erro na digitação. Beleza, pessoal. Vamos lá. Esse exemplo eu trouxe para falar o seguinte: a gente tem várias formas de resolver isso, esses números com vírgula.
Eu particularmente não curto muito... Eu não curto muito trabalhar com número com vírgula, ficar fazendo multiplicação, soma, divisão, nem nada. Então eu vou fazer umas modificações aqui, mas eu vou fazer uma aula só sobre como fazer esse tipo de conta mesmo, assim, tipo, pegar aqui, ó, meu pincel, velho. Tipo assim, 0,5 ao quadrado é isso aqui, né? Tá, aí começa. Mas como a nossa proposta aqui, a gente tem que ter sempre em mente que é alta performance. Então eu vou estar sempre tentando pensar no jeito melhor de resolver, mais rápido e assertivo de resolver as coisas, tá? Vou até apagar aqui e a gente vai usar de rascunho. Uma coisa que eu queria pedir, quem tiver aí no grupo, né, na comunidade, às vezes tem um jeito que é melhor que o meu, manda aí, fala aí, esse jeito aqui eu gosto. Aí a gente incorpora, tá? De verdade, Algar. Então tá, como que eu vou resolver isso? 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5. Tamo junto nessa, né? Só que eu posso escrever assim, ó. A gente vai falar de potência de 10 também, né? Vai falar muito. E aqui a gente sabe que multiplicação, você multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. E tá tudo certo. Então aqui no caso a gente tem 0,25. A gente chegou no mesmo resultado se a gente tivesse armado, tá? Eu odeio armar conta. Então tá, então a gente já viu que isso aqui dá 0,25, né? De boa? Gente, aqui a gente poderia fazer a mesma coisa. E vou fazer, né? Eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é o fundamento da nossa metodologia, tá, gente? Só que tem uma outra questão. 0,25, porque 1,25 é isso, né? 1 mais 0,25. Então, assim, isso aqui é um quarto, né? Então, quando você multiplicar esse negócio por 4, você vai ter 4 inteiros mais 1 inteiro. Então, isso dá 5. Tá? A gente vai treinar muito isso também, tá? Mas vamos lá. Vamos reescrever. Vamos reescrever isso assim, ó. 125 vezes 4. 100 é 25 vezes 4, tá, gente? Então, eu posso simplificar isso daqui. Eu sei que 125 é 5 vezes 25, né? Então, essa conta dá 5. Mesma coisa, tá? Se alguém ficou perdido, ó, só arma aí. A gente vai fazer uma aula só desse tipo de conta, tá, gente? Não preocupa, eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai começar a ir para outro caminho e vai ficar muito longo. Só eu estar falando aqui já tá ficando mais longo, né? Mas o resultado dessa conta, de novo, né? Quem ficou assustado aí não precisa ficar assustado, não. Vai dar 5. Agora vamos lá. Como que eu divido isso? Vou fazer de um jeito aqui, que é o que dá para fazer com menos repertório, mas eu tô falando isso porque não é o melhor jeito, tá? Então vamos lá. Eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 10. Então isso vai ficar assim, ó. 30 sobre 6, ok? Então multiplicar por 10 é dar um passinho com a vírgula. Vamos falar disso também detalhado, não preocupe. Então esse resultado aqui dá 5, tá bom? Não sei fazer assim. Lembra do algoritmozinho então? 3 por 0,6. Aí você põe um 0, elimina a vírgula. Então é 30 por 6, que é 5 do mesmo jeito, tá? Mas o que você fez foi isso aqui. Então tá, vamos seguir. Então é tudo positivo, então é 5, né? 5 menos 5 corta, né? 5 menos 5 é 0. Então o resultado aqui, 0,25. Demorou, galera? Bom, é isso. Já chegamos ao fim aqui. De novo, sempre procura a lista. Se tiver alguma dúvida, manda no grupo, manda na comunidade ou me pergunta, tá bom? Comenta o que você achou da aula, me fala se ficou faltando alguma coisa. Lembrando, a gente vai falar de vários detalhes aqui, que algumas pessoas podem ter ficado perdidas, mas não desespera. Para fechar, o probleminha de internet, né? 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2, não é isso? Gente, vai ficar 6 dividido por 2 vezes, quanto que é isso? 3. Quando a gente tem a conta assim, a gente simplesmente faz ela na sequência. 6 dividido por 2 é quanto? 3 vezes 3. Então o resultado é 9. Beleza? Então é isso. Um abraço. E tchau.